Fala pessoal, beleza? Nessa aula a gente vai dar uma olhada então como fazer os ajustes da imagem, igual a gente fez na outra aula, porém a partir da criação de layers, né, que seriam os adjustment layers, onde a gente vai, para cada ajuste que a gente fizer daquele, ao invés da gente fazer direto na imagem, sem a opção de ter o controle depois de blend, de opacidade, esse tipo de coisa, a gente pode criar isso a partir de layers, né? Fica muito melhor para a gente poder, mais para frente, na próxima aula, quando a gente aprender a parte de máscaras, retirar o efeito de algum lugar, fazer esse tipo de coisa sem ter que ficar duplicando o layer toda hora. Além disso, a gente vai ver também os filtros, né? Quais são os filtros que mais a gente vai utilizar. É óbvio que vocês podem acabar vendo novos filtros que vão agregar valor à imagem de vocês, mas eu vou mostrar mais ou menos os que a gente mais usa e o como, né, as funções que a gente pode ter dentro desses filtros, né? E já vou explicar também como colocar um fundo numa imagem, né? Como que a gente vai trabalhar essa questão de colocar o background aqui no Photoshop ao invés de colocar lá direto no render. O que facilita bastante, porque a gente tem um controle total, né, do layer, no caso do background, e a gente pode trabalhar melhor a questão de iluminação dele, de contraste, de coloração, esse tipo de coisa. Ou seja, a gente pode trabalhar o fundo para que ele encaixe de uma maneira melhor na imagem, né? Ao invés de colocar ele direto no render e depois não ter um ajuste tão simples, né, de fazer, teria que fazer seleção para criar novo layer e tal, esse tipo de coisa. Então, assim, essa parte dos adjustment layers não tem nenhuma novidade na questão das propriedades de cada ajuste, né? A diferença é que a gente vai adicionar mesmo como layer. Então, no caso, por exemplo, nessa imagem, né? Abrir a imagem aqui sem nenhum ajuste por enquanto. Eu vou fazer aqueles ajustes normais, só para a gente ir trabalhando essa imagem, para depois a gente ver os filtros. Então, a gente vai ter duas opções, né, para entrar nesses ajustes. Ou a gente vai entrar aqui por baixo, na nossa caixa do Layers aqui, a gente tem esse símbolo com a bolinha preto e branco. Então, se a gente clica aqui, automaticamente ele mostra os ajustes para a gente. Quais são os ajustes que a gente pode fazer. Não são todos, tá? Todos os ajustes que a gente tem lá no menu Image Adjustments, mas os principais a gente tem aqui. Dentro dos que a gente usa realmente, né? Tem todos aqui. E a gente pode vir também na parte de Layer, New Adjustment Layer, onde a gente tem eles aqui, tá? Então, dá na mesma. Às vezes, dependendo da versão que vocês usarem, se por acaso não tiver por aqui, eu não sei como funcionam as versões mais antigas, mas a gente tem a opção pelo menu também para poder adicionar esses ajustes. Então, como que funcionaria? Por exemplo, se eu for fazer aquele trabalho inicial, né, que seria o Color Balance, o Levels e o Curves, por exemplo. Então, eu vou clicar aqui e vou pegar aqui, por exemplo, o meu Color Balance. Automaticamente aqui, ó, vocês observam que ele cria um layer novo do ajuste. Tá? Então, esse daqui seria o símbolo do ajuste e esse daqui seria o símbolo da máscara. Tá? Eu não vou falar da máscara ainda, vou falar na próxima aula, porque aí a gente já tem todo esse conhecimento de ajustes, desse tipo de coisa e de filtros, né? Para poder utilizar melhor a parte de máscara. E na parte de cima, aqui no Adjustments, ele mostra para a gente aquelas mesmas configurações que a gente tem se a gente tivesse vindo pelo Image Adjustments e clicado no Color Balance, por exemplo. Então aí, aqui, eu vou trabalhar normal o meu ajuste. Então, por exemplo, no Midtones, né, eu vou jogar um pouquinho para o amarelo, um pouquinho para o vermelho, no Highlights, um pouquinho para o azul e um pouquinho para o ciano. Ok. Feito isso, o legal dessa parte é que eu tenho, né, o controle aqui para poder visualizar. Eu tenho a opção de trabalhar ele com Blend, né, se for o caso.
fazer alguns testes, né, para ver como é que fica. E eu tenho o lance da opacidade. Às vezes, se eu forçar um pouquinho, por exemplo, né, no azul, no cian, por exemplo, eu posso vir aqui diminuindo a opacidade, né, da mesma maneira que um layer novo, ou uma cópia, ou algo do tipo que a gente já tinha visto. Então, essa é a vantagem que vocês têm de trabalhar com essa parte de ajustes aqui pelo Adjustments. Uma coisa importante é que, assim, toda vez que vocês criarem um layer aqui com ajuste, ele vai aplicar a todos os layers que tiverem aqui para baixo. Então, se eu já tivesse feito várias coisas aqui, por exemplo, para baixo do background, né, vamos supor, e aí eu tivesse criado um grupo tal, e tivesse dado o Ctrl E, né, para criar um layer a partir daqueles do grupo, né? O que vai acontecer? Ele vai aplicar esse ajuste a todos aqueles que estão abaixo. Então, sempre é interessante, quando vocês criarem algum layer de ajuste, que vocês apliquem, vou zerar ele aqui, que vocês apliquem esse ajuste somente ao layer de baixo, né? Que é o layer que realmente vocês querem que aplique, não para todos os que estiverem aqui para baixo. Então, para fazer isso daí, a gente tem duas opções. Ou a gente deixa o Alt apertado, fica entre o meio dos dois layers aqui, vocês vão observar que vai aparecer um símbolo ali, né? Duas bolinhas, né? Uma branca e uma meio pintadinha, e entre as duas preenchido de preto. Então, isso daqui indicaria que eu estou aplicando esse ajuste de layer só ao layer 0. Se eu tivesse um outro layer aqui para baixo, ele não faria, né, ele não aplicaria esse ajuste a esse layer de baixo, só a esse. Um outro lugar também que vocês podem ir é nesse símbolozinho aqui, ó, que já tem aqui direto já, These adjustments affect all layers below. No caso, então, quando ele estiver dessa maneira, ele aplica a todos os layers que estiverem para baixo. Se eu clicar aqui, automaticamente, ó, ele vai criar essa setinha do lado aqui. Então, isso quer dizer que ele está aplicando esse ajuste apenas a esse layer. Se eu tivesse layers para baixo, ele não aplicaria. Então, essa é uma coisa interessante de vocês fazerem, tá? Bom, feito isso, eu vou só continuar aqui os ajustes, por exemplo, levels, aquela mesma configuração que a gente tem. Então, trabalho um pouquinho melhor aqui, ó, o contraste da imagem. Estou fazendo aleatório mesmo, tá? Mesma coisa, jogo para aplicar só no layer. E por último aqui, por exemplo, curves. Mesma coisa. Um pouquinho para baixo, um pouquinho para cima. Ok. E jogo ele também para aplicar nesse daqui. Então eu tenho tudo isolado aqui, todos os meus ajustes, e eu posso trabalhar eles independente, né? Eu posso trabalhar a opacidade de cada um, eu posso criar um grupo disso e depois continuar, né? Por exemplo, ajustes iniciais, né? Crio um grupo aqui e aí eu pego depois e continuo fazendo os meus ajustes, né? Aí é questão de ver o que vocês estão fazendo, porque é legal criar esse grupo, porque aí a gente já visualiza tudo que foi feito, né? Fica mais fácil para a gente poder continuar depois os ajustes. Fica bem mais simples, né? Então, essa daqui seria a parte de ajustes, criando a partir de layer. São os mesmos, as mesmas configurações que a gente já viu, né, do passado. É só uma questão mesmo de facilitar um pouquinho o controle de vocês em cada um desses ajustes, né, para poder ter um melhor aproveitamento disso daí. Vou voltar aqui. Vou dar um merge em tudo e vou deixar, né, dessa maneira mesmo. Bom, o próximo passo, então, a gente vai começar a visualizar a parte de filtros. Né? Só um adendo aqui. Eu recomendo a vocês utilizarem a parte de ajustes por aqui, tá? A gente tem as duas opções.
mas eu acho que dessa maneira vocês vão ter um controle um pouquinho melhor, né, para depois poder voltar e consertar alguma coisa. Às vezes fez vários ajustes, aí às vezes tem que mexer de novo no color balance, por exemplo. Ao invés de pegar e fazer, né, de novo o color balance, vocês podem só voltar ali e mexer um pouquinho nele, por exemplo, que já vai consertar o que precisar. Bom, então vamos ver a parte de filtros. Toda a parte de filtros é interessante que vocês criem, tá, um layer duplicado do que existe ou criem um layer novo, né? A gente vai ver quando criar cada um dos dois. Sempre pensando nesse fato de ter um melhor controle isolado de cada um deles, né? Para não ter problemas. Né? Depois de ter feito alguma coisa, tá tudo junto e aí tem que voltar tudo que foi feito até chegar de novo nessa parte. Então, o primeiro ajuste que a gente vai ver filtro, desculpa, é um filtro que chama Film Grain, que ele vai criar um granulado na imagem. Eu não costumo utilizar esse filtro, mas ele acaba dando um aspecto de foto mais antiga, vamos dizer, aquele granulado que a gente tem por padrão, né, em câmeras. Então eu vou duplicar o layer, né, Duplicate Layer ou Ctrl J, qualquer um dos dois, para ele criar uma cópia. E aí a gente vai no Filter. Então, nessa parte de Filter, a gente tem todos os filtros que são necessários aqui para a gente trabalhar isso daí. Uma coisa que vocês vão observar é a seguinte. Toda imagem que eu salvo no render, eu salvo ela como TIFF e como 16 bits, habilitando, né, o canal alfa. Para quem está fazendo o curso desde o módulo do V-Ray ou de antes, eu disse sobre isso. Só que quando a gente tem uma imagem de 16 bits, alguns filtros não vão funcionar. Então, o Artistic, Brush Strokes, tal, e assim por diante. Esses, se estiverem apagados, vocês vão observar que ele não vai funcionar. Então, uma maneira de fazer com que esses filtros funcionem é a gente modificar, né, a nossa imagem para 8 bits. Não tem problema fazer isso, tá? Porque ela já foi gerada como 16 bits. Então, a gente alterar ela para 8 aqui, a gente não vai perder a quantidade de bits na imagem. Então, para isso, antes, né, da gente começar os ajustes, a gente vai transformar, então, essa nossa imagem para 8 bits. Então, a gente vai em Image, Mode, e aí a gente tem aqui, ela está uma imagem RGB Color, 16 bits. Então, eu vou transformar ela para 8 bits. Pronto. Então, agora, se eu vier no Filter, eu tenho acesso a todos os meus filtros. São diversos os filtros que a gente tem aqui. Né? Eu não praticamente uso muito pouco, né? Só questão de alguns efeitos, algumas coisas. Mas se vocês quiserem dar uma olhada em todos para ver o que eles fazem, né? Só para matar a curiosidade, é legal, só para conhecer. Mas a maioria realmente a gente não vai utilizar. Então, dentro dos filtros, né, o Artistic é onde a gente tem aqui o Film Grain, que é onde ele vai dar esse granulado na imagem. Como eu disse, eu não costumo utilizar esse filtro. A gente tem opções, a gente vai ver depois em outros plugins, que a gente tem um resultado bem melhor, né, no Film Grain do que direto aqui pelo filtro do Photoshop. Mas é uma coisa assim, que vocês têm que tomar cuidado para não exagerar, tá? Não pode ser exagerado esse efeito, senão ele acaba ficando bem granulado, acaba ficando estranho. Então, clicando aqui no Film Grain, a gente vai abrir essa caixa, né, Film Grain 100%. É legal vocês deixarem o zoom um pouco maior, tá, para poder visualizar o que realmente está acontecendo. A gente tem a parte de zoom aqui embaixo, né, vocês podem diminuir para ver a imagem toda, mas geralmente é legal deixar ela um pouquinho maior para poder visualizar melhor o que está acontecendo. E aqui do lado direito a gente tem as propriedades do Grain. Então, a gente tem o granulado, onde a gente aumenta, né, ou diminui essa intensidade. A gente tem o Highlight Area, onde ele vai pegar as áreas de highlight e vai deixar
bem mais forte, né? Fica até chapado, tal, no caso. E a gente tem a intensidade do efeito, né? Que a gente pode, por exemplo, diminuir e aí trabalhar esse granulado. Geralmente seriam valores bem baixos, né? Para a gente poder visualizar esse granulado de leve, dá para ver aqui bem no céu. Então tem que ser um negócio suave. Vou dar OK. Vou aproximar aqui, por exemplo, no céu. Então observa o que seria esse efeito, né? Dá para ver bem, nessa parte azul que está mais limpa, esse granulado que é gerado às vezes por máquinas, né? Então tem que tomar cuidado só para não forçar muito esse efeito, porque acaba ficando muito granulado, acaba ficando estranho, né? De leve, assim, talvez possa funcionar melhor, dependendo do estilo, né, da imagem. Pensando em imagens comerciais, eu não recomendo utilizar, porque com certeza o cliente vai falar que a imagem tá ruim, né? Tá com resolução ruim, no caso. Agora, uma coisa mais fotográfica, alguma coisa do tipo, talvez seja legal arriscar colocar esse efeito. Aí a gente vai ver também em plugins mais para frente, que a gente tem mais recursos para deixar esse film grain um pouco mais realista, né? Ok. Então, vou apagar esse layer, tá? Eu vou pegar esse aqui e vou jogar na lixeira. O próximo que a gente vai ver é a parte de blur. Então, a gente vai ver dois efeitos. O Gaussian Blur, que aí a gente pode utilizar como efeito de glare, né, nas lâmpadas, aquele brilho a mais que dá em lâmpadas, ou em partes onde estão mais claras, tal, esse tipo de coisa. E a gente pode criar também um efeito utilizando assim algumas ferramentas que a gente já sabe para fazer a simulação de uma luz entrando no ambiente, por exemplo, né? E a gente vai ver o motion blur, que é aquele blur que dá em movimento, né? Tipo, a gente vai ver, por exemplo, como fazer esse carro aqui como se ele tivesse em movimento. Então, eu vou pegar outro arquivo aqui, e nesse daqui eu vou mostrar para vocês essa parte do Gaussian Blur. Primeiro eu vou jogar só o filtro, tá? Para vocês verem o que ele faz. E depois eu vou mostrar como a gente criar esse efeito para dar um pouco de glare nas partes mais claras, né? Por enquanto a gente não vai retirar de nenhuma parte. Vai ficar meio que geral mesmo, só para a gente poder visualizar o que faz esse efeito, né? Então eu vou começar zerando esse layer, duplicar esse layer e vou só jogar o nosso Gaussian Blur, só para a gente ver como fica. Então a gente vai no Filter, Blur, Gaussian Blur. A gente tem vários tipos aqui, tá? Basicamente eles fazem meio que a mesma coisa, tá? A gente vai ver mais para frente o Lens Blur, que é para a gente criar o efeito de DOF a partir de um elemento do V-Ray, que é o ZDEF, né? Então a gente vai utilizar esse Lens Blur. Os outros, vocês podem dar uma fuçada aí para ver só o que faz, mas o Gaussian Blur é o que a gente vai realmente utilizar. Então, quando eu clico nele, observa que ele dá essa embaçada na imagem, né? Ele cria esse blur na nossa imagem. A única configuração que a gente tem aqui é o raio desse blur. Então, conforme eu aumento, mais ele vai embaçar. Conforme eu diminuo, né, ele vai criando esse embaçado um pouco mais suave. Então, isso daí seria o efeito do Gaussian Blur. Pensando assim em utilizar, a gente não utilizaria ele assim, né, à toa, do nada, né? A gente poderia até utilizar ele para criar um efeito meio de DOF em alguma parte, criando máscara depois e apagando o que não fosse aparecer, né? Mas a gente pode fazer isso de outras maneiras que a gente vai ver, além daquele esquema, né, que eu tinha mostrado aqui com, não dá para abrir agora porque está aberto aqui, mas com a ferramenta do Blur, né, que a gente poderia embaçar uma parte da imagem. Então, tipo, se eu der o OK, então eu tenho esse embaçado que ele cria na imagem. Agora, como que eu vou fazer
para criar esse ressalto nas partes minhas mais claras, né? Por exemplo, eu tenho uma parte bem clara aqui, eu tenho nesses spots, essa parte aqui está mais clara, essa parte aqui, onde pega o efeito, né, do spot. Então, como que eu vou fazer para criar isso daí? Esse é um efeito que vocês podem utilizar tanto em imagem interna, quando quiser dar esse estouradinho, vamos dizer, nas lâmpadas, como vocês podem usar também em imagens externas, onde vocês queiram que o sol fique mais delimitado, né, que mostre aquele estouro do sol. Eu vou fazer isso nas duas imagens, para que vocês possam visualizar como que ficaria, né, isso daí, tanto na interna quanto naquela outra externa. Então, como que eu vou fazer? Eu vou duplicar o meu layer, tá? Dou um duplicate layer aqui. Ele vai criar um layer novo. Feito isso, eu vou fazer o seguinte. Eu vou no menu Image, Adjustments, Brilho e Contraste. O que eu vou fazer com esse brilho e contraste? Eu vou tentar deixar mais marcado possível a parte as minhas partes mais claras, né? A parte do highlights. Então, para isso, eu diminuo o meu brilho e aumento o meu contraste. Tá? Eu não chego a deixar explodindo desse jeito, tá? No máximo contraste. Eu deixo mais ou menos suave, né? Não muito assim. E depois no brilho eu controlo o quanto que eu quero aumentar ou diminuir essa influência. Então, por exemplo, eu vou deixar por aqui, para ver como fica. Então, eu tenho mais marcado aqui as áreas que eu quero que ele faça esse efeito. Dou OK. E aí eu vou trabalhar o meu filtro. Blur, Gaussian Blur. Então, quanto mais eu embaçar aqui, mais vocês vão perceber que ele vai perdendo, às vezes, um pouco em algumas partes e ficando, por exemplo, aqui, né? Ó, tem o brilho aqui e tem o brilho aqui. Se eu aumento muito, essa parte acaba sumindo. Então, eu vou controlar aqui, não tem um valor padrão nem nada, tá? É questão de ir no olho. Ele vai esfumaciando, né? Observa as laterais aqui. Então, tá. Vou dar OK. Dessa maneira, a gente fica com tudo meio estranho, né? Aí, o que a gente vai fazer? A gente vai utilizar o Blend Screen. Então, o que o Screen ele faz? Ele tira todas as áreas pretas, né? Some com elas, e as áreas mais claras ficam em evidência. Então, observa, né, como ele deu esses brilhos, né, a mais aqui na nossa imagem. Então, ele reforça essa parte de brilhos, né? Ó. Eu posso trabalhar a opacidade, né, para ver onde eu quero mais forte ou mais fraco, né, no caso. E depois, quando a gente aprender a parte de máscaras, a gente vai ver, por exemplo, na cama aqui não ficou legal, no caso, né? Então, como que a gente vai fazer para tirar esse efeito só das partes onde a gente não gostou, né? Mas observa nessa parte da cortina, ó, como ele cria um efeito legal aqui por baixo, ó, né? Ele dá esse brilho a mais, ele intensifica o brilho. Então, essa daqui seria uma maneira de vocês fazerem esse tipo de efeito, né? De intensificar os brilhos. Mesma coisa eu posso fazer aqui nessa parte. Então, mesmo esquema. Ó. Vou duplicar no layer. Vou lá no brilho e contraste. Diminuo o meu brilho. Aumento o meu contraste. E aí eu vou buscando mais ou menos, né, as áreas que eu quero que realmente esse efeito funcione. Então, vão ser as áreas que estão mais claras. Depois vou lá no Filter, Blur, Gaussian Blur. E aí, nessa parte, eu vou ver o quanto que eu quero que o meu efeito espalhe. Né? Quanto menor for o meu raio, menos o efeito vai ser espalhado. Quanto mais eu aumento o raio, mais o efeito vai espalhar. Eu vou deixar um pouco exagerado mesmo, para a gente poder visualizar melhor. Aqui. E aí, de normal, mudo para Screen. Então, observa, né, como ele deu esse brilho a mais. Posso diminuir, então, a opacidade
Claro que aqui eu forcei bastante, né? Eu posso, quer ver, ó, só para a gente ver algumas coisas. Se eu jogar, por exemplo, aqui no Image Adjustment e eu utilizar o Exposure, dentro do Exposure eu posso aumentar, ó, observa que ele aumenta ainda mais esse brilho. Então, dependendo de como ficar esse brilho esparramado, vocês podem ainda, né, reforçar mais ainda isso daí, deixar mais aquele sol batendo e refletindo mesmo com o exposure, né? É uma maneira de espalhar ainda mais. Tem que tomar cuidado só para não destruir desse jeito, né? Mas observa que indo devagarzinho, nessa parte aqui a gente vai vendo que ele vai espalhando mais, né? Ó. Quanto menos, vou aumentando, ele vai saindo, né? Espalhando por ali. Então é uma coisa também que vocês podem utilizar. Eu posso, depois de ter feito esse efeito, eu posso jogar um ajuste, por exemplo, de layer, um levels, por exemplo, e também trabalhar. Aí, no caso aqui, a gente já vai observar bem aquele esquema. Ó. Se eu deixar o levels para todos, observa que ele está mexendo também nessa parte, né? Ele não está só trabalhando o efeito, ó, ele está trabalhando a imagem toda. Então, eu pego esse efeito, jogo só para o meu layer de baixo, e agora observa como eu trabalho só no efeito. Ó. Né? Agora já deu para ver melhor o que seria isso daí. Se eu deixar ele aplicado a tudo, ele vai trabalhar o efeito e vai trabalhar também a minha imagem, né? O layer de baixo. Ó. Ao passo que se eu travar ele, né, só para esse layer, eu trabalho agora só o efeito. Por isso que o lance do Adjustment Layer é legal, ó, porque eu consigo trabalhar isolado só o meu efeito aqui, melhorando, né, da maneira que eu puder melhorar ele aqui no caso. E aí a gente tem esse efeito mais de sol batendo, né, no caso. Eu posso trabalhar a opacidade do meu ajuste, assim como eu posso trabalhar a opacidade desse meu layer. Então, tipo, se eu juntar esses dois aqui, merge, eu consigo visualizar como estava e como fica, né? Então, essa seria uma maneira da gente poder visualizar o lance de efeito, trabalhar a opacidade isolada, tanto do efeito quanto do ajuste. É uma maneira onde vocês têm um controle melhor, né, do que está acontecendo. Então, esse daí seria o efeito para a gente dar esse glare na imagem, né? A gente poder trabalhar, assim como a gente viu lá no V-Ray, aquela parte dos efeitos, né, do glare e do boom, a gente pode trabalhar aquele mesmo tipo de efeito aqui, direto no Photoshop, dessa maneira. O lance de fazer, vamos apagar esses dois, vou voltar no outro, vou apagar esse também. Então vamos supor que eu quisesse simular uma luz entrando por aqui, né? Eu vou fazer a seleção de maneira qualquer, mas só para vocês verem como que, né, uma das maneiras, né, existem com certeza várias maneiras de fazer isso. Mas essa é uma maneira que funciona legal, utilizando o efeito do nosso Gaussian Blur. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é criar um layer novo, para eu poder trabalhar só a seleção que eu fizer. Então, eu vou criar um layer novo aqui, layer 1, e eu vou pegar, então, aqui a nossa ferramenta do laço, né? E vou fazer, por exemplo, como se a luz entrasse aqui, viesse até aqui, fechasse aqui, aqui e aqui. Então, essa daqui seria a parte que a minha luz estaria entrando, tá? O próximo passo, eu vou criar um gradiente. Ou eu posso pintar mesmo, né, de uma cor que eu quiser, ou eu posso criar um gradiente para ela ficar mais leve. Então, por exemplo, onde está o meu foreground aqui preto, eu vou colocar um laranja. Então, do laranja,
para o branco. E aí eu vou fazer um gradiente nessa parte. Então, do laranja para o branco. Ok. No Blend Mode, o que eu vou fazer? Ó? Eu posso testar, né? Posso vendo como fica. Ó, Darken e assim por diante. E aí eu vou escolher o que mais me agradar, no caso. Eu vou passar aqui, só para ver os efeitos que eu tenho. Deixa eu tirar essa seleção, para a gente poder visualizar melhor. Aí aqui já entra uma questão de gosto também, né? A gente ainda está com a opacidade no máximo, né? Eu vou baixar aqui para mais ou menos na metade, só para a gente poder visualizar um pouquinho melhor. Vamos supor que eu deixasse no screen mesmo, né? Que ele fica mais suave. Aí o que vai acontecer? A gente vai observar que ficam essas linhas fortes aqui, né? Da marcação da nossa seleção. Então a gente pode suavizar isso daqui com o Gaussian Blur. Então eu posso aplicar um filtro, Blur, Gaussian Blur. E aí olha só, eu trabalho aqui, né, aumentando o meu raio, eu vou sumindo com essa, né, mais eu aumento, mais eu sumo com essa marcação. E aí eu vou mostrando um pouco melhor, né, só a luz mesmo entrando, sem essa marcação. Aí é questão de ir fazendo testes, né, para visualizar o quanto que está, né, o quanto que vocês querem suavizar isso daí no caso. Então aí a gente consegue ter um esquema de luz entrando e de uma maneira natural, né, sem ficar com marcas, sem ficar com aquele tipo de coisa. E aí é questão de trabalhar a opacidade, né? Não pode deixar uma coisa tipo assim, nesse caso, né? Então trabalhar para ficar suave, né? Não ficar aquele negócio muito marcado, senão acaba ficando estranho também. Isso daí funciona bem quando a gente tem uma janela na lateral, assim, da imagem, né? Aí a gente pode mostrar um pouquinho melhor essa luz entrando. A gente pode trabalhar o field grain também para dar uma granulada um pouquinho, para mostrar como se fossem as partículas, né? Aí é tudo uma questão de vocês irem fazendo testes, misturando esses filtros para ver como que funcionaria, né, isso daí. Então, ok. Vou voltar agora para outra imagem. E agora, no caso, a gente vai ver, então, como dar movimento à escapa. Uma coisa que eu falei que ia falar depois, sobre o lance de seleção, foi a maneira do Quick Mask, né, que foi essa parte aqui de baixo, que eu precisava de um pouquinho mais de conteúdo para poder mostrar para vocês. Então, como que o Quick Mask ele funciona? A gente vai fazer a seleção a partir do brush, né? A gente vai pintar o que a gente quer selecionar. E aí, a partir dessa pintura que a gente fizer, ele vai criar uma seleção a partir disso. Então, como que funcionaria isso? Antes de qualquer coisa, eu vou pegar, por exemplo, aqui a minha varinha e vou selecionar uma partezinha aqui qualquer do carro. Só para eu já ter alguma coisa selecionada. Ok. Então, tenho aqui a minha seleção. A partir disso, eu vou pegar e vou clicar aqui no Quick Mask. O atalho é a letra Q, tá? Então, vocês vão observar que a gente vai ficar com a imagem vermelha, né? E onde tem a seleção, ela está na cor original lá da nossa imagem. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar o meu brush. Então, a gente tem as cores preta e branca, né? Se eu deixar no preto aqui em cima, o que acontece? Eu vou estar retirando, né, partes dessa minha seleção. Ao passo que se eu inverter aqui, o branco eu vou adicionar
coisas na minha seleção. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar agora, não vou fazer perfeito, tá? Eu vou só pintar aqui como se eu quisesse selecionar esse carro. Posso, né, aumentar o brush, deixou o Alt apertado, para a direita aumenta, para a esquerda diminui. E eu vou pintar aqui todo o meu carro. Quando for fazer esse tipo de seleção, aí vocês aproximem o zoom, né? Vai trabalhando o brush num tamanho maior na parte de dentro e depois vai diminuindo para pegar as pontas da melhor maneira possível. É uma questão um pouquinho de acostumar com o mouse, né? Para ter um pouquinho mais de precisão nessa seleção. Por isso que é importante, né, um mouse que responda ao que vocês fazem, né? Para ter o máximo de precisão possível, né? Senão acaba ficando um pouquinho difícil. Claro que existem outras maneiras de fazer essa seleção, né? A gente poderia ir com a varinha mesmo, ou recortando, ou direto com o laço tool, ou até com o magnetic. Mas, para vocês conhecerem, né, essa outra ferramenta, e ela é muito boa, às vezes, porque a gente faz a seleção e a gente consegue refinar bem os cantos, né? Como a gente tem esse controle do brush, qualquer coisa que sair errado, por exemplo, a gente consegue inverter, né? Coloca o preto, e aí a gente tira partes da seleção. Então é uma ferramenta bem legal para vocês se acostumarem, né, a fazer esse tipo de seleção. Vai ajudar bastante. Às vezes em objetos um pouco mais complexos para fazer a seleção, se vocês fizerem a seleção dessa maneira, vai ficar muito mais fácil, porque a gente tem, né, esse controle do brush para fazer essa pintura e transformar isso numa seleção. Então, toda vez que vocês forem adicionar movimento, né, em algum, pode ser numa pessoa, pode ser em um carro, alguma coisa do tipo, é interessante, então, a gente selecionar essa parte e criar um layer novo só dessa seleção, né, para a gente ter o controle direto. A gente poderia só fazer a seleção e aplicar o efeito, mas eu sempre recomendo para vocês criar um layer novo a partir da seleção, né, porque qualquer bobeira que fizer, qualquer coisa que não fique do agrado, a gente tem o controle para arrumar depois, não fica tão solto, né? Então, terminando aqui de selecionar. Ok. Então, depois que vocês terminarem de pintar o que vocês querem selecionar, basta a gente sair do Quick Mask e a gente tem essa seleção. Se eu tiver aqui, por exemplo, essa parte, eu posso melhorar um pouquinho essa seleção. Então, eu volto nele e aí eu vou pintar um pouquinho mais essa parte. Saio e vejo como está. Então, a gente pode ir, né, com o atalho Q, a gente vai clicando, faz a seleção, Q, e vai refinando a nossa seleção, no caso. É uma maneira de vocês irem melhorando isso daí. Feito isso, eu vou dar um Ctrl J para ele criar um layer novo só dessa seleção. Tá? A gente vê que tem umas falhas, tudo, mas agora eu não vou perder tanto tempo para fazer essa seleção perfeita. E aí a gente vai ter agora, então, um efeito onde a gente vai dar movimento a esse carro, para parecer que ele está passando pela rua, vamos supor. Então, a gente vai no menu Filter, Blur, Motion Blur. Então, o que o Motion Blur faz? A gente tem um ângulo, que aí ele vai mostrar para qual lado que o nosso layer vai mostrar o movimento. Então, a dica que eu dou aqui é vocês pegarem mais ou menos o mesmo ângulo que está o carro, né? Ou o que vocês forem fazer.
E depois a gente tem o distance, né? Quanto maior, mais tremido ele vai ficar. Aí tem que tomar um certo cuidado, né? Para não ficar esquisito. Então, geralmente são valores mais baixos mesmo, só para ele dar essa sensação de movimento sem forçar demais. Ok? Isso aí. Então, aí a gente consegue meio que, né, mostrar esse movimento do carro. Poderia jogar um ajuste aqui para escurecer, né? O carro está um pouco claro no caso, né? Então eu posso jogar um levels aqui para trabalhar um pouco melhor o contraste dele, esse tipo de coisa, né? Aí são coisas que entram nos ajustes normais que a gente vai fazendo antes, né? Essa parte de filtros e efeitos, eu recomendo que vocês façam depois de ter feito todos os ajustes já as correções básicas, né? De cor, de saturação, de contraste, esse tipo de coisa. Depois de tudo isso feito, aí vocês começam a jogar os efeitos em cima disso, né? Para não ter que fazer correção depois em cima do efeito. Então, na parte do blur, é isso daí. A gente trabalha o Gaussian Blur, tanto para criar aquele efeito de glare, né? De boom, de glare, criar aquele efeito de luz entrando no ambiente, né? Onde a gente retira aquelas bordas, e o Motion Blur para a gente tirar esse esquema para a gente fazer o esquema de dar movimento aos objetos, né? Utilizando ou seleção normal, do jeito que vocês viram já em outras aulas, podendo utilizar essa parte do Quick Mask, que com certeza fica fácil, né, para a gente selecionar certas coisas. Como a gente tem um controle melhor no brush, fica melhor do que a gente utilizar outros tipos, né? Tipo selecionar essa árvore, por exemplo, seria muito mais fácil a gente selecionar pintando ela, né, do que tentando pegar ponto por ponto aqui no Magnetic, no Lasso Tool, qualquer um deles que seja, né, ou na varinha. Objetos mais simples, aí pode utilizar direto qualquer um dos métodos de seleção que a gente viu anteriormente. Ok, vou apagar então. O próximo efeito que a gente vai ver é o Diffuse Glow. Então, o Diffuse Glow ele vai pegar todas as áreas que a gente tem de highlights e vai dar um glow nessas áreas. Então, eu vou começar duplicando o layer. E aí a gente vai lá. Filter, Distort, Diffuse Glow. O Diffuse Glow, uma coisa interessante para vocês verem, ele vai sempre utilizar o background color. Então, sempre se vocês quiserem dar uma cor, eu vou fazer alguns testes aqui. Vou utilizar 4 cores, né, para a gente poder visualizar como fica com cada uma. Sempre vocês observem a cor que está no background, tá? Então, no meu caso aqui está branco. Então, eu vou lá no Distort, Diffuse Glow. Vou diminuir o zoom aqui. Então, o que ele faz? Ele vai pegar as partes mais claras da minha imagem e vai dar esse glow. E aí eu tenho as opções dele aqui. O Graininess, que seria criar o granulado. Né? Geralmente eu deixo zerado mesmo para ele não dar esse granulado na imagem. A gente tem o Glow Amount. Conforme eu aumento, ele vai pegando mais áreas, né, da minha imagem. Se eu colocar no 20, que é o máximo, ele pega quase tudo. Então, aí é o caso de vocês verem o que vocês querem dar de glow. E tem o Clear Amount, que ele vai chapando um pouquinho, né, a parte onde não está com um efeito tão forte, mas ele vai jogando o efeito de uma maneira mais fraca. Se eu aumento ao máximo o meu Clear Amount, ele realmente zera tudo e deixa só nessas partes que são as mais claras. Claro que se eu for aumentando, ele vai aumentando a área de influência, né? Mas aí é questão de testes aqui para ver se eu quero um glow mais geral na imagem, eu diminuo o meu Clear Amount. Se eu quero ele mais concentrado, eu aumento o meu Clear Amount e vou trabalhando aqui o meu Glow Amount. Então, vamos supor que eu queira algo assim. Tá, dou OK.
E aí eu posso trabalhar com os blends, né, para ver qual a opção, né, que melhor vai funcionar. Geralmente, quando eu utilizo isso, né, eu trabalho nos layers que deixam mais escuro, tipo overlay, soft light, hard light, mais ou menos por aqui. Então, tipo, no soft light, né, ele vai escurecer bem a imagem, e aí eu trabalho a opacidade. Eu tenho esse glow de leve, né, e eu dou um pouco mais de contraste na imagem junto com ele. Já dá uma boa diferença. Claro que aqui a gente está vendo a diferença só do filtro, né? Por exemplo, observa que ele brilha um pouquinho, né? Essa parte que é mais clara. E por ser soft light, ele acaba dando mais contraste nas partes escuras. Ok. Então a gente tem a opção de utilizar outras cores, né? Para poder reforçar de uma maneira com cores diferentes. Então, geralmente, assim, as cores que eu acho que talvez fiquem mais legais para vocês trabalharem isso, seria tanto o branco, né? O verde, o laranja e o azul. Então, vamos fazer testes aqui com essas outras cores para ver. Então, vou pegar a cor do meu background aqui e vou colocar um verde, por exemplo. Um verde assim. Tá? Aleatório. Vou duplicar meu layer de novo, Ctrl J, e vou jogar o meu efeito Diffuse Glow. Então, observa, né, que agora ele está verde. Então, vou deixar um pouco mais suave. Ok. E trabalho o mesmo esquema, né, por exemplo, no Soft Light. Então, observa, né, ele muda um pouco a coloração, né, ele puxa um pouco para o verde, misturando as cores. Em algumas partes fica melhor, em outras talvez nem tanto, né, essa coloração verde. É questão de trabalhar a opacidade para visualizar como fica. Eu vou fazer uma de novo aqui no branco, né, só para a gente ter todas. Então, eu vou duplicar o layer 4 vezes, né, e cada uma eu vou fazer uma delas. Então, vou deixar a primeira no branco. Vou procurar utilizar, então, a mesma configuração em todas, né, dessa maneira que está. Como eu tenho layers para cima, tá, eu não consigo visualizar esse aqui. Então, para eu visualizar, eu desligo os layers de cima, e aí eu consigo trabalhar. E eu vou deixar no normal mesmo, né, só para a gente ver o brilho, a diferença que a gente vai ter. Então, eu vou deixar com 25% opacidade de todos eles, só para a gente visualizar o lance de cores. Ok. No próximo, então eu vou jogar o verde. Por aqui mais ou menos. Filter. Distort. Diffuse Glow. Ok. 25. No caso desse aqui, o verde já no normal não ficou legal, né? Teria que mandar algum outro blend. Então, o lance de blend a gente tem que ir testando de acordo, né? Às vezes, tipo, esse aqui, no branco, no normal ficou legal, deu o efeito. O verde já, no normal, não ficou legal. Ok. No próximo, eu vou jogar tipo um laranja. Vou usar a mesma configuração, Distort, Diffuse Glow. Ok. Vamos ver esse como fica no normal. Amarela bem, né? Então vamos trabalhar algum blend aqui também.
Observe então no Soft Light que ele dá uma amarelada de leve na imagem, né? E por último aqui, vamos trabalhar o azul. Então, vou pegar um azul qualquer aqui. Mesmo esquema. Ok. Eu nem estou trabalhando as diferentes ali propriedades, tá? É mais mesmo para a gente visualizar como fica. Ok. Então, ó, no azul, né, seria... A gente observa que ele dá uma azulada. Estou usando o Soft Light. No amarelo, né, dá uma amarelada, ó, do azul para o amarelo. Soft Light também. No verde e no branco, né, como que ficaria. Se a gente for observar a questão de glow, mesmo o branco fica melhor, porque ele não altera as cores, né, da cena e a gente consegue trabalhar só o brilho. Lembrando que a gente pode jogar um ajuste depois, né, e melhorar isso daí. Se eu junto todos, por exemplo, posso dar um merge só nesse daqui. E aí a gente tem o lance de opacidade, que pode trabalhar esse tipo de coisa. Então, vocês podem tanto utilizar cores, né, para fazer isso daí, como pode utilizar o branco para reforçar só a parte de glow mesmo, que já daria o resultado. Ok. O próximo a gente vai ver na parte do render quais são os filtros que a gente tem. Então, vou criar aqui um layer novo e a gente vai ver um filtro render que chama Clouds. Então, o Clouds eu vou deixar aqui preto e branco agora. Render Clouds. Então, ele vai criar esse tipo aqui de efeito para a gente, né? E aí a gente pode trabalhar isso daqui, por exemplo, como screen. E ele vai criar essa névoa. O que ele está fazendo aqui? Ele está pegando a minha parte escura, né, e está trabalhando o inverso. Então, a parte escura está sumindo e a parte branca está ficando. Né? E aí a gente pode trabalhar opacidade. A gente pode trabalhar isso daí em alguns locais, como se fosse uma névoa, como se fosse alguma coisa assim, ou até nuvens mesmo no céu, né? Depois, com o esquema da máscara, a gente vai ver, tirar algumas partes, né? Mas é um efeito bem legal se vocês quiserem criar esse efeito de névoa, né? Qualquer coisa. A gente pode, né, aumentar ou diminuir o tamanho desse nosso layer e ir trabalhando dessa maneira. Posso criar um ajuste, por exemplo, e trabalhar um pouco o curves dele. Né? Lembrando de aplicar só o de baixo. Né? Então, eu posso trabalhar um pouco as curvas. E assim eu vou criando um efeito meio de névoa, né, na nossa imagem. Então, é um negócio bem legal para vocês trabalharem esse tipo de efeito. Só utilizando, a gente pode usar cores também, tá? As cores que vocês colocarem aqui no foreground e no background, ele vai adicionar a essa névoa. O próximo efeito seria o Lens Flare. Então, vou voltar para essa. Eu tenho já aqui, né, um efeito de estrela no meu spot, que eu utilizei um plugin que a gente vai ver mais para frente, mas eu posso utilizar um efeito aqui do Photoshop. A maneira mais fácil de vocês fazerem isso, como ele vai criar só um brilho, por exemplo, eu vou mostrar aqui, ó, Filter, Render, Lens Flare. Então ele mostra um preview pequenininho aqui, a gente tem que clicar aonde quer fazer esse brilho, e a gente tem o controle de brilho e o tipo de lente. Essas três. Só que fica um pouquinho ruim de visualizar aqui, né? Então, qual seria a melhor maneira de vocês criarem esse efeito e ter um controle depois, né, sobre a opacidade dele, esse tipo de coisa? A melhor maneira é criar um layer novo. E aí a gente vai pintar esse layer de preto. Por quê? Porque aí a gente, utilizando depois o mode lá, o blend, o screen, a gente some com esse preto e fica só
com o nosso efeito do lens flare. E aí a gente pode posicionar melhor, trabalhar a cor, trabalhar a intensidade, trabalhar o levels e assim por diante. Então, eu crio um layer novo e nesse layer 1 eu vou pegar aqui no nosso balde e vou pintar de preto. Se vocês tentarem direto num layer normal, sem pintar, ele não vai funcionar, tá? Então, pintei de preto, aí eu vou lá, Filter, Render, Lens Flare. Vou criar um qualquer, tá? Pode ser esse aqui mesmo, 105 Prime. Dou OK. Então, eu crio aqui o meu efeito de flare. Aí, o que eu vou fazer? Eu deixo o meu blend como screen, e aí eu tenho só o meu efeito de flare. E aí eu posso, por exemplo, diminuir o tamanho, né, para colocar onde eu quiser. Eu tenho a opção de rotacionar, né, então eu não preciso deixar todos eles na mesma posição. Vou diminuir mais um pouco. E aí eu vou tendo essas opções, né, de trabalhar ele. Eu posso trabalhar coloração no Color Balance, eu posso trabalhar direto aqui mesmo, com brilho e contraste. Mais contraste, menos contraste, né, menos brilho, mais brilho. Tem que tomar cuidado ao aumentar o brilho para ele não marcar a caixa, tá? Então tem que fazer de uma maneira que ele não fique marcado. Eu posso também pegar a borracha, por exemplo, né? Eu não quero essa partezinha de baixo aqui, por exemplo. Então eu posso, com a borracha, apagar, né, as coisas que eu não quero e deixar só o que eu quiser, né, no caso. Então a gente já consegue adicionar um pouco mais de efeitos, né, nas luminárias, esse tipo de coisa. Então essa é uma maneira de vocês criarem esses efeitos de iluminação, né? Eu vou mandar para vocês nessa aula alguns pacotes que eu tenho aqui desse tipo de flare, que todos eles vêm com o fundo preto e o desenho, né, do flare. E aí vocês adicionam, mandam como screen e aí já faz. Porque aqui no Photoshop a gente tem só aquelas opções, né? São poucas. Então nessa aula eu já vou enviar para vocês um pacote com esse tipo de efeito para vocês utilizarem nas imagens. É só deixar como screen exatamente do jeito que eu fiz, diminuir o tamanho, trabalhar o que vocês quiserem em cima dela e vocês já vão ter uma biblioteca legal de efeitos para colocar em spots. Ok. O próximo que a gente vai utilizar é o Sharpen, que a gente vai reforçar, né, todos os edges da imagem. Dentro do Sharpen a gente tem, né, Filter. Eu não vou criar um layer novo agora para poder explicar uma outra coisa, tá? Então, dentro do Sharpen, a gente tem Filter, Sharpen, a gente tem Sharpen, Sharpen Edges, ele vai pegar os edges, dar mais Sharpen ainda do que foi dado, Smart Sharpen e o Unsharp Mask. Todos eles, se a gente for ver, eles vão fazer a mesma coisa. A gente só vai reforçar, né? A gente tem tanto o lado do Blur, que a gente embaça, como o Sharpen, que a gente reforça. Eu sempre utilizo direto aqui, Sharpen. Então, o que acontece? Observa. Eu vou dar Ctrl Z, ó, para vocês verem como era e como fica, né? Ele dá um Sharpen na imagem. Ó, como ela estava, né? Meio embaçadinho. E como ela fica com o Sharpen. Porém, vocês têm que tomar muito cuidado ao utilizar o Sharpen, porque ele acaba carregando um pouco em algumas partes, né? Ele acaba não deixando a imagem tão mais definida. Ele acaba forçando algumas coisas e acaba ficando muito forte, né? Então, se vocês aplicarem o Sharpen sem ter um layer para trabalhar a opacidade ou algo do tipo, a gente tem uma maneira de controlar a opacidade do último efeito. Eu estou falando isso agora no Sharpen, mas isso aí pode funcionar para qualquer efeito que vocês utilizarem. Às vezes esqueceu, né, de criar um layer novo, e aí a gente não tem como diminuir a opacidade, né, por não ter um outro layer. Então tem um atalho onde a gente vai poder trabalhar isso daí, que é o Ctrl Shift F. Então Ctrl Shift F, ele vai abrir uma caixa. Eu vou voltar aqui e fazer de novo só para pegar desde o começo, ó.
Vou lá no Sharpen, Filter, Sharpen, Sharpen. Ctrl Shift F. Ele vai abrir essa caixa, Fade. E aí a gente consegue trabalhar a opacidade desse efeito que foi colocado aqui, no caso o Sharpen, sem a gente ter o lance do layer. Então, se eu diminuo, observe então que ele vai tirar, né, o Sharpen. Se eu aumento, ele fica com 100% do efeito aplicado. Então, aqui vocês podem controlar isso daí. Eu costumo utilizar entre 30% e 40%, né, no Sharpen. Mas aí é uma questão de vocês verem. Às vezes a imagem saiu um pouco mais embaçada do render, então às vezes precisa de um pouquinho mais de Sharpen. Mas toma muito cuidado para não carregar demais esse efeito, porque acaba ficando meio esquisito, né? Ok. O próximo efeito que a gente vai ver é o Lens Correction. Eu vou passar ele até que meio que rápido, né, da maneira que a gente tem aqui direto no Photoshop, porque a gente vai ver ele em plugins depois que vai ficar muito melhor no caso, né? Então, o que ele faz? Basicamente, ele vai trabalhar com algumas coisas que a gente já viu no V-Ray, que é a parte do vignetting, a parte de distorção de câmera e a parte do Chromatic Aberration, né, que eu passei na aula teórica, o que seria isso, a aula teórica do V-Ray, de câmera. Então, a gente tem lá Filter, Lens Correction. A gente vai ter duas opções. A gente pode tanto utilizar modelos de câmera, né, já prontas, e aí a gente pode, por exemplo, escolher uma câmera, tipo uma Canon. E aí eu quero correção da geometria, do Chromatic Aberration e do Vignette. E aí eu tenho os modelos. Então, conforme eu vou clicando, ele vai mostrando para mim a correção, né, que é essa câmera Canon. O modelo está em todos os tipos de lente, tá? Para quem conhece nomes assim das câmeras, tipo de lente, esse tipo de coisa. No caso aqui, eu coloquei todas, né? Então aqui ele vai mostrando as correções, né, vamos dizer, de lente que vai ter em cada uma dessas câmeras. E aí ele trabalha todos esses requisitos que eu coloquei, né? Então, a gente pode tanto utilizar essas configurações prontas já de cada uma das câmeras, como a gente pode vir aqui no Custom, né? Vou desligar isso aqui agora. E aqui no Custom a gente tem as configurações para a gente fazer essas correções. Então, a parte de distorção. Então, conforme eu diminuo, ele vai pegando o centro e vai trazendo mais próximo. Conforme eu aumento, ele empurra o centro e traz mais as bordas. Eu costumo sempre utilizar aqui -1, porque aí eu dou uma saltada na imagem, né? Então, tipo, daqui é mínimo, mas ele dá essa saltada. Então, eu sempre utilizo -1. O Chromatic Aberration é aquele esquema, né, aquele defeito que tem, onde as bordas ficam sobressalentes, né? Tanto nas cores vermelho, ciano, verde e magenta, azul e amarelo. Então, a gente pode criar esse efeito. Eu vou aproximar um pouquinho aqui, para a gente visualizar isso daí. Então, ele vai dando nas bordas, né? Não são em todas as bordas, tá? Mas em algumas, ele vai criando essa sensação. Nessa versão do Photoshop, no CS5, eu achei que ficou muito suave até essa distorção, né? A gente não percebe tanto, às vezes, nas versões mais antigas, com um pouco que a gente aumentasse aqui, a gente já perceberia bem melhor. Mas esse é um efeito também que a gente vai utilizar por plugins, né? Então, dá para ver de leve aqui alguma coisa, né? Um pouquinho de verde passando. Mas a gente vai ver essa aberração cromática em plugins que a gente vai ter um resultado um pouquinho mais fácil de controlar e de visualizar, né? O lance do vignetting, né, que eu uso por plugin também, mas a gente tem aqui, conforme eu diminuo, ele vai criando, né, o efeito do vignetting. E o midpoint, a gente tem
né? Fechar mais ou abrir mais o nosso midpoint. E tanto a gente pode escurecer, quanto a gente pode clarear também. Então, tem as duas opções. O lance de perspectiva, aí essa parte aqui de baixo eu já não costumo mexer, né? Que é transformar a perspectiva. Então, a gente tanto abre a parte de cima, como abre a parte de baixo, no vertical. E no horizontal, tanto a gente abre o lado esquerdo, como a gente abre o lado direito. Então, tem essas maneiras de trabalhar a perspectiva também. A gente tem o lance de escala, né, do nosso desenho, da imagem. E deixa eu deixar assim. Uma coisa importante quando vai trabalhar com esse tipo de coisa, né, aqui no, principalmente parte de distorção, essas coisas, é aqui nessa parte do Auto Correction, no Edge, a gente deixar no Edge Extension. Porque senão, às vezes, ele acaba comendo um pouco aqui dos nossos edges e fica uma parte transparente aqui da imagem, tá? Então, sempre deixa no Edge Extension para poder fazer essas distorções, esse tipo de coisa aqui, para vocês não perderem um pedacinho da imagem aqui. Então, esse seria o Lens Correction. Geralmente, um pouquinho de vignetting sempre é bom, né? Na imagem. E o que eu sempre faço é deixar -1 aqui. Isso é uma coisa que eu sempre faço e o vignetting e o chromatic a gente vai ver em plugins um pouquinho mais completos, né? Um pouquinho melhores de trabalhar. Mas vocês podem trabalhar o vignetting aqui, que ele já dá, né, um efeito legal, sim. Então, vou até dar OK aqui. Então, como era, como fica, né? Observe que aquele -1 salta, né, um pouco mais a imagem. Já é um negócio bacana. Bom, e por último, o que a gente vai ver nessa aula é como colocar o céu aqui, então, nessa imagem. Antes da gente colocar esse céu, é muito importante, então, que vocês tenham salvo o render de uma maneira que a gente tem como recortar o nosso canal alfa. Né? A gente tem os channels, nessa parte do layers, tem aqui o canal alfa, que ele mostra, né, se eu tirar os outros, ele mostra exatamente o que é o canal alfa. Então, essa parte preta é o meu background e a parte branca é o que eu tenho realmente de 3D na cena. Então, como que a gente vai fazer para fazer esse recorte, né? A primeira coisa que a gente vai fazer, então, é carregar a seleção desse fundo. Então, a gente tem aqui em Select, Load Selection. Quando abrir isso daqui, a gente tem as opções, né? Ó, transparência e o Alpha 1. Então, sempre vocês vão mudar aqui para Alpha. Né? Às vezes ele já vem direto aqui o Alpha. Mas se ele não vier, procura. Se ele não tiver, é porque vocês salvaram tipo em JPG. Aí no JPG a gente não tem essa opção do fundo recortado. Então, peguei o Alpha 1, ok. O que ele faz? Ele selecionou, então, só a parte minha do desenho mesmo. Né? O Alpha ficou de fora. Aí o que vocês podem fazer? A gente pode tanto inverter a seleção, como a gente pode dar um Ctrl J. Ele vai criar, né, depois do Ctrl J, um layer a partir dessa seleção. E aí a gente vai poder fazer esse recorte, né, do fundo, no caso. Então, vamos lá de novo. Select, né? Load Selection. Mudo para Alpha 1. Vou fazer o inverso, só para vocês verem. Inverte, ok. Agora ele seleciona só a parte de cima. Então, aí a gente tem, né, a outra parte do desenho selecionada. Vou fazer pelo outro jeito, tá? Que eu tinha falado. Vou deixar até o alfa ligado para vocês visualizarem. Ó. Então, Select, Load Selection, Alpha, ok. Então, ele selecionou essa parte para mim. Não sei, não está fazendo. Deixa eu ver um negócio. Acho que eu vou selecionar de novo alguma coisa que talvez eu tenha feito aqui, que ele não está deixando eu duplicar o layer. Eu vou abrir esse arquivo de novo.
Deixa eu tentar dar Ctrl Down Revert. Pronto. Então vamos lá. Select, Load Selection, Alpha, OK, Ctrl J. Então, o Ctrl J ele vai criar um layer para mim com o meu fundo recortado, que é essa parte que está quadriculada. Eu posso pegar o meu layer background, por exemplo, e apagar ele. Aí, o que eu vou fazer? Eu vou pegar e selecionar, abrir um arquivo de um cell, por exemplo, que eu queira colocar aqui. Eu deixei um aberto aqui. Então, o que eu vou fazer? Eu vou selecionar esse meu cell, vou dar um Ctrl A para ele selecionar tudo, vou dar um Ctrl C para ele copiar, vou voltar no meu arquivo e vou dar um Ctrl V para ele colar. Então, ele vai entrar na frente do meu desenho, por causa daquele esquema da ordem dos layers. Então, eu vou pegar o meu layer 1, vou jogar ele para cima. Volto no layer 2, e aí eu tenho o controle total aqui, né, da minha imagem, para eu poder selecionar aqui, colocar, né, da maneira que eu quiser esse céu. Posso aumentar, diminuir, posso trabalhar isolado, por exemplo, né, a parte de brilho, contraste dele, para tentar chegar mais próximo da cena e assim por diante. Ok. Geralmente, o que vai acontecer, se eu pegar, deixa eu tentar mexer alguma coisa aqui para ver se aparece um pouco mais. Não sei se vai. Tem vezes que não dá esse problema e tem vezes que dá. Mas uma coisa que geralmente vai acontecer, quando vocês utilizarem o esquema de botar o céu aqui no Photoshop, é nas bordas ficar uma linha. Né? Com certeza quem já mexe com isso já deve ter visto. Por exemplo, aqui dá para ver de leve, ó, né? Essa linhazinha mais escura que está aqui. Então, como que a gente vai arrumar isso daí para a gente ficar com a transição de um layer para o outro de uma maneira suave? Eu vou até deixar dessa maneira, mais próximo, né, para vocês visualizarem. Com o meu layer do desenho, né, selecionado, eu vou aqui no menu Layer, Mating, Defringe. Então, esse daqui é o caminho para vocês fazerem essa suavização. Defringe. Número de pixels pode deixar 1, tá? Sempre no 1 e dá OK. Observa que aquela linha, Ctrl Z, ó, como estava, e depois do Defringe, como ele fica. Então, ele tira essa marcação de um layer para o outro. Nesse caso, estava até suave, se for ver, né? Mas tem alguns que ficam uma linha bem forte marcando, principalmente na parte de vegetação. A gente consegue visualizar bem a marcação em volta das folhas, né? De onde a gente está trabalhando. Então, sempre usa esse defringe, sempre o número de pixels coloca 1 mesmo, senão ele acaba cortando muito da imagem. E aí vocês podem ficar tranquilos que vai ficar suavizado, né? E aí, depois, como a gente tem um layer isolado, vocês têm total, né, controle aqui para colocar aonde vocês quiserem, para trabalhar a melhor parte do céu de vocês, esse tipo de coisa. Uma coisa importante, depois que tiver tudo certinho, não tiver, né, não vai mais mexer no céu, tá certo, é dar dar um merge, né, nos dois layers. Só que a gente observa que a caixa de seleção está do tamanho do meu layer antigo, né, do meu layer do céu. Então é sempre interessante vocês, depois que fizerem tudo e der o merge, por exemplo, é utilizar o crop e pegar só a área da imagem. Eu digo isso porque tem alguns efeitos que a gente vai utilizar que ele vai pegar tudo, né, por exemplo. Um exemplo até do que a gente já viu. Eu dei o merge, está tudo certinho. Se eu for adicionar aqui o Lens Correction, vocês vão observar que ele pega, além da imagem, ele pega também o meu fundo. Né? Porque ele está pegando, mesmo não tendo mais o fundo separado, ele lê dessa maneira. E alguns outros efeitos podem acontecer a mesma coisa. Ao passo que se vocês derem o crop aqui, para ele juntar tudo só aqui, e ir lá no Lens Correction de novo, aí vocês vão observar que ele está certinho só na imagem. Então é muito importante, né, depois que trabalhar um céu assim, juntar os layers, dar esse crop para ficar tudo uma coisa só.
Bom, basicamente, então, a parte de efeitos que a gente mais vai utilizar, né, são esses. Algumas coisas a mais a gente vai ver em plugins, mas esses são os principais, né, para vocês fazerem vários testes aí para criar esses efeitos nas imagens. O lance de colocar o fundo na imagem, sempre trabalhem desse jeito, né? Se não for colocar o fundo direto no render, eu aconselho colocar aqui no Photoshop, tá? Porque vocês têm um controle maior tanto da imagem, né? Dá para fazer vários testes para ver qual encaixa melhor e também para vocês chegarem, né, na coloração, no contraste, no brilho, de acordo com a imagem. Então, essa aula é isso. A próxima aula a gente começa a ver a parte de máscaras e outras coisas. Bons estudos, então. Até a próxima aula. Tchau.